Costume vermos em sala de aula dificuldades de aprendizagem por parte dos alunos, principalmente em matemática. Em uma sala virtual para o terceiro ano do ensino fundamental, no Centro de Ensino Fundamental Caliandra, o professor Wesley irá relembrar conteúdos referentes à subtração. Conteúdo esse que os alunos já viram nos anos anteriores. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Você dormiu bem? Dormi, como é que vocês estão? Bem. Eu tô bem. Ah, que bom. Ó, na subtração, nós temos 3 termos, tá? O número de cima, aqui ó, na setinha do mouse, ele se chama minuendo. O subtraindo é esse número aqui de baixo, é por quem ele vai diminuir. É o valor que ele vai diminuir desse total daqui de cima. E aqui de baixo é o resto, é o que sobrou dessa subtração, dessa diminuição aí, tá? Estão entendendo? Então, Sim. professor. Tá, então, como o assunto de hoje é bem tranquilo, vamos partir logo para os exercícios, que é para a gente fixar mais o conteúdo e recordar tudo aquilo que a gente Professor. já estudou, tá? Nós temos essas 5 continhas aí e nós vamos resolver elas, tá? Vocês podem postar os resultados aqui na câmera para eu ver se está tudo certinho. Eu terminei, professor. Mostra aí o teu caderno. Vamos. Certinho. Eu também, professor. Deixa eu dar uma olhada. Agora eu consegui ver. Tá certinho. Terminei também, professor. Olha. Rayane. Você entendeu o conteúdo? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Qual foi a parte que tu não entendeu? Tudo? Tudo. Então vamos recordar, tá? Vamos fazer primeiro essa primeira questão, já com a maioria já respondeu, então fica mais fácil, tá? Olha só, essa primeira continha aqui, eu tenho 9 dedos. A gente tem 10 dedos, né? Nós vamos Sim. transformar esses 10 dedos em 9. E depois tirar 5. Tenta transformar aí esse 10 em 9. Tira um dedinho. Só coloca um pouquinho mais para trás para poder enxergar. Quantos dedinhos tem aí? 10. Agora tira um. Ficou 9, né? Sim. Agora tira 5 dedos desses 9 aí. Tirou 5? Não, tem que tirar os 5. Mas eu tirei. Conta de novo. Conta aí para mim. Tem 5, professor. Professor. Mas você tem que tirar 5. Tu deixou os 5. Tu tem que tirar ele e deixar o resto. Professor, não consegui compreender. Nossa, Vamos lá. eu ainda não Ó, entendi tem um nada. exemplo bem fácil. Vamos supor que tu vai no supermercado, compra, vamos supor, 2 garrafinhas de Coca-Cola, tá? Essas 2 garrafinhas de Coca-Cola vai dar R$ 5. São aquelas garrafinhas de 350 ml, tá? E aí essas 2 garrafinhas deu R$ 5. Só que, vamos supor, o seu pai deu para você R$ 9 para você comprar essas 2 garrafinhas. E elas foram R$ 5. Quanto foi de troco que sobrou? 3 reais? R$ 3? Tu tem certeza? Conta direito. Qual foi o troco que o caixa deu para você? Ai, professor, eu não sei. Eu posso te entregar essa atividade depois? Pode. Eu vou ficar aguardando. Pode anexar a foto do teu conteúdo, da tua atividade, tá? Lá na plataforma e depois eu dou uma olhada com mais calma, tá bom?
Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Eu vou passar uns outros exercícios lá na plataforma e vocês vão responder e depois me enviar por meio de foto, anexar a atividade em PDF, tá bom? Tá Tá bom, bom. professor. Ok, Tchau, gente. professor. Tchau, Tchau, professor. Até a professor. próxima aula. Até. Na aula de hoje eu achei o comportamento da Rayane meio estranho. E eu vou investigar. Vou ligar pro professor da sala de recursos, que com certeza ele deve saber algo a respeito, ou melhor me orientar para poder a gente achar uma melhor solução para o desenvolvimento da Rayane. Oi, professor, tá me Oi, ouvindo? Bruce, tudo bom? Ah, gente, E aí, professor, o que que você manda? Oi, Bruce, então, tô com um probleminha, tá? Eu tô dando aula no terceiro ano e eu fui dar uma aula de matemática essa semana sobre subtração. E eu Uhum. notei que uma aluna ela está tendo dificuldade em fazer essas atividades, sendo que é uma atividade super simples. Eles já viram o conteúdo no ano anterior. E aí, tipo, contas simples, não sabe diminuir 3 3 menos um ou 10 menos 7 ela não consegue. E aí eu notei essa dificuldade, eu queria entender melhor para poder, se caso for, passar alguma atividade adaptada para ela, saber se ela tem algum tipo de transtorno e tudo mais. Nossa, que situação delicada, hein? Vamos pensar junto como é que é isso? Pelo que você me relata, eu acredito que ela tenha casos ali que indique, né, uma descalculia. O que que você acha? Eu não conheço, mas já ouvi falar. Você pode me explicar? Então, segundo alguns documentos, né, como a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, descalculia é o quê? É uma desordem neurológica, né? O que eu posso fazer para ajudar essa aluna? Então, assim, a gente tem que ver que sempre ela vai para uma equipe multidisciplinar para avaliar isso primeiro, né? Então, como é que faz? O desenvolvimento dela é igual dos outros alunos da mesma idade? Ela tem deficiência intelectual? Porque se ela tiver deficiência intelectual, a gente atende. Agora, se ela não tiver, ela pode ter descalculia. E assim, são outros fatores, né? Esses são alguns pontos, né, que essa equipe vai avaliar para diagnosticar ela. Entendi. Tem alguma dica para passar algum conteúdo para ela? Ou algum software que ajude ela a, a entender mais rápido o conteúdo? Então, a gente sabe, né, que esses casos, ela escreve os números invertidos, ou tem dificuldade nas sequências, né? Você deve ter observado isso nas suas aulas já. Ou não conhece os sinais de menos, de mais, e que a gente sempre aconselha, que são dicas, né? Como eu te disse, a gente não atende, são apenas dicas. É deixar a menina fazer no tempo dela, não ficar forçando, usar muitos jogos. Além de jogos, a gente tem que ter muita questão concreta, trabalhar com doce ou fatia de pizza. Tipo, tem 5 balinhas, comi 2 quando sobraram, sempre no dia a dia do menino, né? E tudo mais. Que tal a gente conversar com o pai dela para entender um pouco melhor sobre ela? É bem melhor. Até que a gente relata o caso por completo. Então, que Entendo. vou mandar um WhatsApp pro pai dela. Vamos esperar ele entrar. Mandei o link do Meet para ele. Agora é só aguardar. Oi, bom dia, gente. Bom dia, Bom professor. dia. Olá, Tudo bom bom? dia. Tudo bem com vocês? Pai, a gente marcou esse encontro entre o professor de matemática e a gente da sala de recursos para o quê? Para falar sobre o que a gente percebe, né? Ele trouxe essa demanda para a gente entrou em contato com você. A Rayane, ela tem alguns comportamentos de descalculia em casa, o senhor percebeu alguma coisa? Olha, assim que eu me lembre, ela
quando era pequena, ela parecia ser um pouco desorganizada, sabe? A irmã mais velha dela organizava todos os brinquedinhos dela por tamanho, organizava em duplinhas, colocava o bichinho de pelúcia do maior para o menor em cima da cama. Agora a Rayane era um pouco mais desorganizada, ela só colocava todos num canto só e não tinha essa organização por tamanho. Ela não fazia isso. Então, pra gente parecia que ela era meio desorganizada, assim. Ela não conseguia organizar por ordem de tamanho as coisas. Entendi. Então a gente acredita que ela tenha descalculia, tudo isso indica que ela tenha descalculia e que a gente acha que ela deve ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados, que vão saber orientar o senhor a como lidar com isso, a tratar para poder melhorar a qualidade de vida dela e de ensino na escola, que vai até ajudar o senhor no dia a dia, tá bom? Tá, joia. Agradeço demais a preocupação aí com a Rayane e o acompanhamento de vocês. Obrigado, pai. Obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Como vimos na história da aluna Rayane, a razão da dificuldade em aprender os conteúdos matemáticos pode ser um transtorno chamado descalculia. Existem diferentes tipos de descalculia. Para a personagem, poderia ser a aritmetia, que envolve confusão em procedimentos aritméticos, como, por exemplo, misturar operações escritas como adição, subtração, multiplicação. Ou a descalculia léxica, que refere-se à confusão diante da linguagem matemática e sua relação com símbolos, por exemplo, subtrair, retirar, deduzir, menos e o próprio sinal de menos. A descalculia gráfica, que refere-se a dificuldades para escrever os símbolos e dígitos necessários para os cálculos. Ou até mesmo a descalculia fractográfica, que relaciona-se à deficiência na capacidade de manipular objetos concretos ou graficamente ilustrados. A criança, ela tem dificuldades em aplicar na prática conhecimentos e procedimentos matemáticos. Ela pode não ser capaz de arranjar objetos em ordem de tamanho, comparar dois itens em relação ao tamanho, ou afirmar quando dois itens são idênticos em tamanho e peso, como vimos na história da Rayane. Meu nome é Lourdes, eu sou professora do CFTL Brasília, eu atuo no polo de atendimento aos estudantes com transtornos funcionais do Riacho Fundo. Nós somos um polo, cada regional geralmente tem um polo por cidade, e aí nesse polo se concentram as atividades para os estudantes que têm diagnóstico de transtorno funcional, incluindo a descalculia, que no caso é o trabalho do grupo que está em educação. O trabalho da sala de apoio, ele é diferente do trabalho da sala de recursos, porque a sala de recursos, ela trabalha com crianças com deficiência ou crianças com transtorno do espectro autista. A sala de apoio não vai trabalhar com pessoas com deficiência, vai trabalhar com pessoas com transtornos de aprendizagem, que é o que a gente vai chamar de TFE, transtornos funcionais. Né? Por que é funcional? Porque ele funciona diferente em alguma área, e é nessa área que ele tem a dificuldade que a gente vai atuar. Com relação à dislexia, o que é importante a gente pensar? Que não é só uma questão voltada para número. A pessoa com dislexia, ela confunde desde número, por exemplo, quando eu digo assim, qual é o número maior, o 23 ou o 32? Então, invertir, né? E aí ele já tem dificuldade com coisas pequenas desse tipo. Ele confunde sinais de operação, ele tem dificuldade em identificar direita e esquerda, ou seja, ele tem dificuldade com orientação espacial, com lateralidade. Então, isso envolve um planejamento de intervenção psicomotora, de trabalhar direita, esquerda, em cima, embaixo. Isso envolve atividades, né, como a amarelinha, lá na educação infantil, que a gente fica dizendo, e cada vez mais a gente coloca as crianças sentadas, e cada vez mais a gente evita atividades como os parques, né, como andar em pneu, como subir em árvore, e as crianças ficam com a cara nas telas, e a gente aí vai aumentando cada vez mais
crianças com dificuldades. Além disso, as crianças com dislexia, com descalculia, elas têm dificuldade com senso de direção. Então, por exemplo, se ele fica perdido, ele vai num shopping todo final de semana, mas ele se perde dentro do shopping, porque ele não sabe para que lado que fica a loja. Então, a gente fala, as pessoas mais leigas direcionam a descalculia muito para números, mas é muito maior do que isso. Quando a gente fala, por exemplo, com dificuldade em ler tabela, em ler gráfico, então, eles também têm uma dificuldade com a passagem do tempo conceitual. Se eu digo assim, quanto que é um século? Ele confunde século, ele confunde milênio, ele confunde dias da semana com mês. O que vem primeiro? Vem o março ou vem o agosto? Então, coisas desse tipo geram angústia, né, no disléxico. Atividades rotineiras, como olhar um relógio analógico, também fazem mal-estar a essas pessoas. Quando a gente fala no descalcúlico lá, mais na frente, a gente fala, por exemplo, daquele cara que tem dificuldade em estimar o orçamento. Eu preciso fazer compra, mas... aí ele enche o carrinho, e quando chega na metade do carrinho, lógico, não estou falando da crise agora, né? Mas quando chega na metade do carrinho, já deu o que ele tinha levado de dinheiro. Então, ele não tem estimativa de valor, de quantidade, quanto que vai dar essa minha conta, né? Às vezes, ele entra em dívidas porque ele não consegue calcular o que ele tem. Você pergunta assim, eu vou te dar R$5. Se você comprar uma Coca-Cola por R$2,50 e um salgado por R$1, você vai levar troco? Não sei. Então, além dessa dificuldade com o número, ele tem a dificuldade com lateralidade, ele tem dificuldade com organização espaço-tempo, dificuldade com distância, tem dificuldade com medidas de modo geral, de tempo, de distância, de massa, com regras, com fórmulas. Por que a gente vai chamar de transtorno? Porque realmente eles vão causar dificuldades na vida desse ser humano, né? Então, a descalculia vai muito além de operar dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. E aí, para isso, a gente vai trabalhar com ginástica cerebral. É para isso que a gente investe tanto em estudo na neurociência hoje. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês pensassem que antes da gente analisar uma criança com descalculia ou uma criança com transtorno, que a gente realmente analise a questão da dificuldade. Nós estamos num período de pandemia e nós estamos com muitas crianças defasadas. Defasagem de aprendizagem não é dificuldade de aprendizagem. Então, pode ser um problema de defasagem, pode ser uma dificuldade específica de um determinado momento, em função de alguma situação emocional, e ainda pode ser a ansiedade matemática. Porque todo mundo tem medo de números. Às vezes ele está sofrendo somente de ansiedade matemática. Então é isso, Lourdes, muito obrigado. E eu, em nome do grupo, queria agradecer a tua atenção, oportunidade e disponibilidade em gravar o vídeo conosco. Você conhece alguém com descalculia? Será que você tem descalculia?